Olá, o meu nome é Carlos Rodrigo e hoje eu vou contar a história de Madame Lucifer, de Richard Garnett. Um dia estava Lúcifer jogando xadrez com um homem. O homem estava indo muito mal porque ele só tinha peões, enquanto o Lúcifer tinha torres, cavalos, e claro, bispos ao seu comando. Como o homem estava muito mal, ele sabia que qualquer movimento que fizesse seria checkmate. Estava demorando muito para tomar uma posição. E Lúcifer já estava cansado e comentava: Nossa, se eu soubesse que ia demorar tanto tempo, eu teria colocado um limite de horário. Então o homem falou: Não, sabe o que é? Eu não estou preocupado com a minha alma, mas eu fico preocupado com a minha adorada noiva que ficará sozinha. E eu sofro muito deixando uma pessoa tão bondosa e tranquila como ela, amorosa, sem ninguém. Então Lúcifer parou, olhou e perguntou para ele: Mas a sua noiva, ela é tão bondosa assim, incrível, né? E aí o noivo respondeu: Sim, a Delisa, ela é um bastião de moralidade, uma pessoa muito iluminada, uma estrela da manhã. E Lúcifer achou interessante. Ele falou: Então pode ficar tranquilo, porque se você perder, eu vou assumir sua forma e ficarei no seu lugar, para que ela não fique sozinha. O homem ele não ficou assim muito confiante, mas acabou fazendo um movimento desesperado e Lúcifer conseguiu fazer o checkmate. Então o homem desapareceu, né? Nisso Lúcifer tomou a forma do homem, vasculhou o apartamento, encontrou uma carta de Adelisa para o seu noivo, viu o endereço e foi em direção à casa de Adelisa. Porém, ao encontrá-la, ele ficou maravilhado com os modos dela, com o quanto ela era gentil, tranquila, assim, de uma pureza incrível. E se apaixonou por ela, né? Então, foi, foi para a cidade, conseguiu facilmente, com suas habilidades de negociação, um grande empréstimo e conseguiu pagar todas as contas que o noivo estava devendo. E com o dinheiro que sobrou, comprou vários presentes para Delisa. A Delisa ficou muito contente ao receber os presentes e cada vez mais ficava intrigada com certas mudanças de comportamento que seu noivo demonstrava, que ela começou a achar muito interessante. Passou um tempo e Lúcifer foi informado, né, com a aparência do jovem, que havia um homem sério esperando, né, com uma vestimenta muito simples. Ele então pediu para que o serviçal permitisse a entrada desse moço, que deveria ser um missionário ou alguém de uma igreja pedindo dinheiro apenas, né? Porém, quando o moço entrou, Lúcifer ficou chocado, porque não era um simples mortal. Era um santo que Lúcifer nunca tinha conseguido colocar as suas mãos na alma dele. O santo, muito sério, chegou e começou a falar: Lúcifer, eu venho informar que eu fui designado como novo inspetor dos demônios. Lúcifer ficou chocado com a afirmação, falou: Nossa, mas o que aconteceu com o meu amigo Miguel? E o inspetor falou assim: Ele foi substituído por mim. Parece que Miguel estava há muitos anos no serviço e acharam melhor aposentá-lo. Parece que bastante anos que nem você, não é, Lúcifer? Lúcifer não gostou
do comentário, mas decidiu ignorar, né? E perguntou: mas o que você está fazendo aqui, inspetor? O inspetor respondeu: Lúcifer, chegou ao meu conhecimento que você pretende desposar a noiva daquele jovem homem. Eu quero que você saiba que se você desposar ela, segundo as leis celestiais, você será obrigado a entregar a sua esposa para ele. Lúcifer ficou muito contente com a informação e falou: ah, que alegria que alegria essa notícia que você me traz. Para mim não tem nenhum problema. Eu abro mão da minha esposa para ficar com a senhorita Adelisa. O inspetor, muito sério, respondeu: se é algo bom ou ruim para você, isso não me importa. Mas saiba que os domínios do inferno estão inegavelmente ligados à sua rainha. Ou seja, se você abrir mão da rainha do inferno, você perde toda a sua autoridade e possessões no inferno. O que você vai escolher, isso não importa. Mas você não pode ter tanto a Adelisa quanto o reino do inferno. Um bom dia para você. E foi embora. Lúcifer ficou perturbado com essa escolha que ele teria que fazer. Porque se havia algum sentimento que era maior para ele do que o amor que ele estava sentindo por Adelisa, era a repulsa que ele tinha por sua esposa. Mas perder todo o domínio do inferno e ser relegado a um simples demônio, a um status desses, Lúcifer não gostou da ideia. Então ele foi lá no inferno para trocar uma ideia com o seu conselheiro, Belial. Então Belial, após ouvir a história de Lúcifer, comentou: mas você realmente gosta dessa moça, Lúcifer? As suas intenções são tão grandes em relação a ela? E Lúcifer falou: sim, ela... Nossa, meu coração dispara com tamanha pureza. Então Belial falou assim: não, mas se você quer a minha opinião, depois de 48 horas casado com ela, você vai ver ela da mesma forma como vê sua esposa. Nem melhor, nem pior. E Lúcifer não se conforma, fala assim: não, mas eu amo a Adelisa, eu preciso ficar com ela. Então Belial falou assim: não, se você fosse capaz de fazê-la pecar, ela viria aqui para o inferno e você poderia ter ela ao momento que você quisesse, sem precisar abrir mão do seu casamento com a rainha do inferno. Lúcifer então falou assim: não, eu não conseguiria fazer uma alma tão pura e tão leve como a Adelisa pecar. Eu seria incapaz de tal façanha. Então Belial falou assim: ah, então pode deixar comigo que eu a farei pecar. Lúcifer falou assim: que? Você acha que a Adelisa vai olhar para você? Belial falou assim: ah, por que não? Então Lúcifer começou a discutir com Belial, mas no final eles chegaram a um acordo e apostaram entre eles. Então Belial tomou uma forma humana, como de um rico estrangeiro, e foi ao encontro de Adelisa. E ofereceu uma grande quantidade de dinheiro para Adelisa se ela abrisse mão do casamento com seu noivo. Adelisa, ao receber tal proposta, ficou tão indignada e brava que ela chegou a falar alto, gritar com Belial, e se fosse um demônio de um status menor, já tinha corrido. Mas Belial ficou impassível e sereno. Depois que a Adelisa falou tudo o que tinha que falar, Belial apenas sorriu para ela e elogiou
a dedicação e o afeto que ela tinha por um homem que ele tinha como provar para ela que estava traindo. Ao ouvir isso, senhorita Delícia ficou tomada de ciúmes. E Belial falou para ela assim: se você quiser, eu posso provar para você e te mostrar. E a Delisa aceitou. E nesse momento, os dois foram parar no inferno. Então ele falou para a Delisa: fique aqui que eu já volto. A chegada de Belial ao inferno foi rapidamente, seguida anteriormente pela renúncia oficial de Lúcifer aos domínios do inferno. Todos ficaram sabendo que Lúcifer havia renunciado e entregado os domínios do inferno e a sua esposa ao jovem que recém havia chegado lá. Então, o jovem que estava preso em uma masmorra foi rapidamente libertado e havia centenas de demônios que já se aproximavam dele oferecendo vários tesouros e presentes para o novo rei do inferno, e o jovem homem não tinha a mínima ideia do que estava acontecendo. E os demônios falavam entre eles quem ia conversar com a rainha do inferno, porque ele ia passar essa notícia para ela. Enquanto isso, Belial já tinha ido ao encontro de Madame Lúcifer para explicar o que havia ocorrido. E voltou rapidamente com Madame Lúcifer. Madame Lúcifer estava furiosa com a atitude de Lúcifer. Porém, ao momento que ela viu o jovem bonito que estava à sua frente, ela falou: não me importa aquele monstro do Lúcifer. E olhando para o jovem, falou: venha, meu amado, assuma o trono do inferno e divida comigo o reino e as minhas possessões aqui. O que era mais assustador em Madame Lúcifer não se sabia explicar aos olhos do jovem. Se era aquele vestido encharcado de sangue pingando ou as suas garras enormes. Mas ele olhou aterrorizado e Belial falou para ele: se você não aceitar, vá embora daqui. Então o jovem falou: não, por favor, me tirem daqui. Eu não quero ficar aqui, socorro, socorro. Nisso, a Delisa correu para ele e ele ficou chocado ao ver ela animada. Delisa! E a Delisa o abraçou e ele ficou aos pés dela e ela olhou para Madame Lúcifer com um olhar triunfante, porque estava contente que seu amado não a tinha traído. Mas ao olhar de volta para os seus pés, ela ficou espantada, porque havia um outro homem idêntico ao seu noivo também aos pés dela. É que Lúcifer, ao descobrir que a Delisa havia ido para o inferno com Belial, correu para o inferno o mais rápido possível, com medo de tanto perder o seu reino quanto a sua nova noiva. E nem teve tempo de mudar a sua aparência. A Delisa viu chocada os dois homens parecidos na sua frente. Então Lúcifer percebeu o que estava acontecendo, a cena, Madame Lúcifer lá perto, e elegantemente mudou sua aparência para a sua aparência original. Nisso, Madame Lúcifer com suas garras pegou no pescoço de Lúcifer, e Lúcifer falando: meu amor, é assim que você trata seu luciferino? E a Madame Lúcifer falava assim: quem é essa Lúcifer? E Lúcifer respondeu: eu nunca vi essa mulher. Não
não me importa ela, joguem esses dois na masmorra mais distante do inferno. E Madame Lucifer falou assim: Não, Lucifer, você quer que ela fique aqui para qualquer momento você poder encontrá-la? Não! Tire-os daqui! Rápido, tire-os! Então Lúcifer falou para os dois: Vão daqui, vão embora. Vocês terão todas as suas dívidas pagas e ainda terão bastante dinheiro no banco para aproveitarem a vida de vocês. Mas alguns demônios, ouvindo o que Lúcifer havia acabado de falar, tentaram precavê-lo da decisão, falando: Lúcifer, mas você não tem medo do que o inspetor do inferno, dos demônios, pode falar? E Lúcifer, assim, bravo, falou assim: Não me importa o que o inspetor do inferno vai falar. Eu tenho muito mais medo do que a sua senhora, do que todos os santos no céu. Então, Adelisa e seu noivo saíram correndo e passaram as portas do inferno, né, chegando de volta à terra. Mas enquanto corriam, os gritos de Madame Lucifer ainda eram audíveis. Olá! Se deseja receber notificações de vídeos novos, é só se inscrever no canal, clicar no botão do sino e das 3 opções que surgirem, é só escolher a opção Todas.